Muito boa tarde, hoje dia 28 de janeiro de 2015, são 14 horas e 10 minutos, estamos dentro do horário regimental, estando todo o grupo de câmaras composto, havendo quórum para realizar a sessão, dou por instalada a sessão do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu, inicialmente, gostaria de dizer a Vossas Excelências que a minha presença aqui na presidência deve-se a uma gentileza muito grande do desembargador Ricardo Paes Barreto em compreender a situação jurídica que envolve a minha situação. Todos sabem que obtive êxito em um mandado de segurança em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça e desde o dia 2 de agosto essa decisão foi comunicada e não foi cumprida. Isso perante câmaras ou perante sessões de direito público é absolutamente, como nós sabemos, inadmissível. Absolutamente inadmissível. Eu não aceito de forma nenhuma que uma decisão judicial em mandado de segurança seja descumprida. E tomo decisões muito severas a esse respeito e, evidentemente, os próprios tribunais superiores assim também procedem. Eu procurei ver se essa situação seria sanada sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. E, ao que me parece, foi postergada até o dia 8 de janeiro deste ano, quando saiu publicada uma decisão do excelentíssimo senhor presidente do tribunal, determinando que a ordem fosse cumprida. Essa ordem não foi cumprida. Aliás, a decisão foi publicada, mas não foi cumprida pela SEJU. E, evidentemente, que não sendo cumprida pela SEJU, não há absolutamente como não se dar execução a essa decisão, porque é uma decisão do próprio presidente do tribunal. O desembargador Paes Barreto compreendeu essa questão e sabe muito bem o que nós passamos, de forma que me colocou à disposição e eu assumi a presidência. Não que, sinceramente, eu até goste, de forma nenhuma, porque é muito mais trabalho, muito mais atenção, e estava sendo muito bem conduzida por ele, e eu até gostava disso, mas simplesmente pela situação de se cumprir a lei. Não é? Hoje eu disse à SEJU, telefonei para a SEJU, perguntando por que não havia sido cumprida ainda, e a pessoa ficou sem saber, a diretora ficou sem saber dar uma resposta. Então eu fiz dizer a ela que a partir de hoje eu ocuparia o lugar concedido pelo mandado de segurança, seja em qualquer órgão colegiado do Tribunal de Justiça. Isso não acontecendo, eu constarei em ata e comunicarei ao Superior Tribunal de Justiça. Então, por esse motivo que eu estou presidindo esta sessão, sem demérito nenhum a qualquer dos colegas, e agradecendo a compreensão e a generosidade do desembargador Ricardo Paes Barreto, que compreendeu essa situação e me passou a presidência. Eu quero também dizer que a semana passada eu tive um problema de saúde e fiz todos os exames, até aqui não deu nada, não é? E estou tomando uma medicação realmente muito forte, o que me deixa um pouco sem muita atenção. Peço desculpas se eu
não conduzir bem a sessão por esse motivo, mas farei todo o possível para que a sessão seja muito bem conduzida. Senhores desembargadores, pergunto inicialmente se temos feitos fora de pauta. Então, desembargador Ulisses Viana, por gentileza. Perdão, posso pedir... Vossas Excelências têm a ata da última sessão, e se não houver nenhuma objeção, eu passo a assinar e a devolver à Secretaria. Desembargador Ulisses Viana, a palavra é sua. Bom, desembargador Cerqueira, antes de tudo, dou as boas-vindas a Vossa Excelência aí na condução dos trabalhos. Realmente é situação tanto quanto constrangedora, né, de uma decisão judicial dentro do próprio Poder Judiciário não ter execuibilidade, né? Mas, como sempre, prevalece o bom senso e vamos em frente, né? Bom, então vou relatar um embargo de declaração nos embargos à execução número 052193, dígito 3, 2003. Embargante, Estado de Pernambuco. Embargado, Edmar José do Amaral e outros. Vou fazer a leitura da ementa. E eu acredito que a ementa esteja um tanto quanto, digamos assim, sintética, mas dá para se ter uma noção da matéria que se coloca sob o crivo dos embargos. E vou fazer a leitura. Se Vossas Excelências quiserem algum esclarecimento com relação à matéria, eu estou às ordens para que a gente não possa perder muito tempo, que o voto é mais ou menos longo. Então, farei a leitura da emenda. Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração com efeitos modificativos e de pré-questionamento opostos contra acórdão proferido em embargos à execução. Incidência do novo soldo no cálculo das gratificações que dele dependam. Consonância com o título judicial exequente. Inexistência de quaisquer vícios ensejadores da oposição de declaratórios. Natureza de pré-questionamento descabida. Declaratórios rejeitados. Se os senhores quiserem algum esclarecimento. Bom, está em discussão o voto do eminente desembargador que rejeita os embargos. Todos concordam? Então, decisão por unanimidade, a turma rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Alguém mais? Desembargador Eric. Então, desembargador Eric tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, trago aqui os embargos de declaração no mandado de segurança 35, 15, 46, dígito 6. Embargante, secretário de Saúde do Estado de Pernambuco. Embargado Marcelo Isídio da Silva. Trata-se de fornecimento de medicamentos, senhor presidente. O fármaco Temodal, temozolamida, portador de neoplasia maligna, sistema nervoso central. Senhor presidente, não existe nenhuma omissão, obscuridade e contradição. Eu conheço declaratório, mas o rejeito. É assim que voto. Em discussão, o voto do relator rejeitando os embargos. Todos concordam? Decisão por unanimidade, a turma rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Eu peço desculpa ao desembargador Eric Simões, é porque eu não estava verificando aqui a lista de antiguidade, falta de falta de costume, realmente. Na verdade, deveria ser o desembargador Rafael Machado. Eu peço desculpas, não acontecerá de novo. Sem problema, senhor presidente. Desembargador Rafael Machado, Vossa Excelência tem algum feito fora de pauta? Desembargador Alfredo Jambo. Senhor presidente, eu ainda tenho mais dois. Tem? Por gentileza, continua com a palavra. Perdão. Agradeço. Embargo de declaração, nação cautelar 31.8601, dígito 8. Embargante Marcelo Silva de Nascimento, embargado Estado de Pernambuco. De uma cautelar de uma ação rescisória. Concurso público para ingresso em concurso de formação de sargento da PMP. A interpretação de edital, o candidato que não atingiu o percentual mínimo de acerto de 40%. Ponto de corte. Essa cautelar, julgamos,
foi no caso que eu pedi que juntasse a procuração e eles entraram com essa cautelar querendo que eu concedesse a liminar. Aí julgamos e estão embargando. Não existe nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, senhor presidente. Eu conheço e rejeito. Em discussão, o voto do eminente relator que rejeita os embargos. Todos concordam? Decisão por unanimidade, a turma rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Vossa Excelência continua com a palavra. Tem o último, senhor presidente. É o embargo de declaração em outra cautelar, número 317836, dígito 7. Embargante Antônio Santiago Nascimento Lima e outros, embargado do Estado de Pernambuco. É a mesma matéria. Eu conheço e rejeito os declaratórios. Em discussão, todos concordam? Então, decisão por unanimidade, a turma rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Desembargador Alfredo Jambo tem? Temos. Tem a palavra, desembargador. Senhor presidente, seja bem-vindo. Lamento o que está ocorrendo, certo? Uma ordem mandamental não sendo cumprida, eu tenho a impressão que, eu não sei o que foi, mas o presidente tomou cuidado nisso, o presidente da casa, pelo que eu vi Vossa Excelência dizendo. Agora não foi acatado até agora, a Vossa Excelência não sabe. Pronto. Então vamos ao trabalho. Eu tenho dois feitos, embargos declaratórios. Um embargo de declaração, mandado de segurança, tratamento de saúde, mérito, pré-questionamento explícito nos artigos 2º e 5º, 37 da Constituição Federal, matéria devidamente tratada, desnecessidade de rebater especificamente todos os dispositivos precedentes, declaratórios não acolhidos. Esse é o de número 3478424, embargante Estado de Pernambuco, embargado Ezequias Luiz da Silva. É pelo não acolhimento dos embargos, né, desembargador? Então, está em discussão. Todos concordam? Decisão, por unanimidade, a turma não acolheu os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Desembargador Alfredo Jambo tem mais voto? Temos, por último, o 345141-4, embargante Estado de Pernambuco, embargado Givanildo Mendes da Silva. Ementa, embargo de declaração, mandado de segurança, medicamento, mérito, pré-questionamento explícito nos artigos 2º e 5º, 37, Constituição Federal. Matéria devidamente tratada, desnecessidade de rebater especificamente todos os dispositivos precedentes aclaratórios não acolhidos. Em discussão, todos concordam? Decisão, por unanimidade, a turma não acolheu os embargos nos termos do voto do relator. Temos o terceiro. Continue, por favor. É isso. Desculpe, presidente. Tem um terceiro, o último. O 308030-6, José Gedeão da Silva, II e outros, embargado Estado de Pernambuco. Embargo de declaração no recurso de agravo, nos embargos de declaração na ação rescisória, mérito, pré-questionamento, explícito no artigo 557, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, desnecessidade de improvimento. Esse foi o último. Bom, em discussão, pelo improvimento. Exatamente. Sim. É o improvimento de... Eu gostaria de fazer a leitura, já que houve desnecessidade de provimento dos embargos para quem fica dispositivo pré-questionados. Portanto, abasteria a interposição dos embargos para que fique preenchido o requisito de pré-questionamento para a imposição do recurso. Rejeitados. Improvimento. Os embargos foram acolhidos para efeito de pré-questionamento. É isso? Então é melhor fazer o esclarecimento aqui. Primeiro, são requisitos dos embargos de declaração a obscuridade, contradição ou omissão do acórdão por parte do juiz. A omissão de que trata a parte embargante, no entanto, não está configurada. Ocorre que, no que se refere ao instituto do pré-questionamento, não há necessidade de manifestar-se explicitamente acerca de todos os dispositivos legais suscitados pela parte. Terceiro item, desnecessidade de provimento dos embargos para que fiquem os dispositivos pré-questionados. Desnecessidade. Portanto, bastaria a interposição dos embargos para que fique preenchido o requisito do pré-questionamento para a interposição do recurso excepcional. Então, o acolhimento apenas para efeito pré-questionamento. Eu coloquei de uma forma que não é rejeitado. Não, já está implícito isso aí. Foi assim que eu fiz. Muito bem. Em discussão. Todos concordam. Decisão, por unanimidade, os embargos foram acolhidos
para efeito de pré-questionamento. Desculpe, presidente. Não é esse o meu entendimento do voto do ilustre relator. Não? Não. O ilustre relator Por está favor, rejeitando então eu peço que... os embargos. E me permita, senhor presidente, a Sim. minha preocupação não é discordar ou concordar, para efeito do preenchimento da tabela do CNJ, há uma diferença entre embargos acolhidos e embargos não acolhidos. Sim. Esse voto dele, ele diz, pelo seu bem que entendi, no último parágrafo da emenda, dizendo, olha, para efeito de pré-questionamento, ou essa a leitura que eu faço, né, nas entrelinhas, os tribunais superiores, para os tribunais superiores, basta a interposição dos embargos de declaração. E os embargos foram interpostos. Agora, como eu não estou obrigado a explicitar item por item, eu considero já que está pré-questionado. Por esse motivo, eu estou rejeitando os embargos de declaração e ouço o relator, se Vossa Excelência me permitir. É o que eu digo, é o seguinte, a essência dos embargos, certo? É simples, não houve omissão, etc, etc. O pré-questionamento está embutido disso. Não adianta eu dizer aqui, como sempre eu fiz, certo? Eu afasto o pré-questionamento, pronto, só se for assim. Porque eu digo assim, ocorre que, no que se refere ao Instituto do Pré-Questionamento, que é um instituto, não há necessidade de manifestar-se. Não. Pronto, o embargo declaratório já está completo na essência. É uma esfera só. Para que colocar mais explicitamente acerca de todos os dispositivos? Eu já julguei, rejeitei. Pronto. Senhor Acho que presidente. está claro aqui. Vossa Excelência, então, rejeita os embargos. Ao todo. Senhor presidente. Porque o embargante busca o pré-questionamento de eu acho que os embargos dispositivos que não declaratórios já foram está implícito. tratados. Está em discussão. Não, é acerca do que bem observa o desembargador Sertório. É porque, desembargador Sertório, em direito público, ou se explicita os dispositivos, ou o recurso especial ou extraordinário não é admitido em Brasília. É por isso que conhecemos, para fim de pré-questionamento, afasta a vulneração àquele rol de dispositivos e aí se nega provimento ou se rejeita os embargos de declaração. Mas é preciso conhecer para fim de pré-questionamento explícito. Sim, há uma diferença, senador Ricardo, na realidade, entre a posição do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Para efeitos de STJ, sem dúvida alguma, eles têm um entendimento diverso, enquanto para o STJ basta, para o Supremo Tribunal não. Essa divergência, na realidade, nós nunca aprofundamos aqui no Tribunal de Justiça, porque habitualmente esses recursos chegam até o STJ. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência. Eles são conhecidos e rejeitados. Conhecidos e rejeitados. Exatamente. Não é que não são não conhecidos, não. São conhecidos e rejeitados. Perfeito? É meu entendimento também. Bom, em discussão? Continuam? Todos concordam? Por unanimidade, decisão por unanimidade, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, nos termos do voto do relator. Desembargador Itabira Brito, substituindo o desembargador Bandeira de Melo. Não tem? Ok. Eu volto a perguntar ao desembargador Rafael Machado se ele tem algum feito fora de pauta. Não tem. Muito bem. O desembargador Eduardo Sertório, substituindo o desembargador Luiz Carlos. Presidente, também não tenho. Desembargador Ricardo Paz Barreto, por favor. O primeiro deles, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Embargo de declaração no mandado de segurança 347-303, dígito 2. Fornecimento de medicamento. O que pretende o Estado aqui é exatamente a explicitação de dispositivos que ele diz vulnerado. Eu conheço e rejeito os embargos de declaração. É como voto. Em discussão, o voto que rejeita os embargos de declaração. Todos concordam? Decisão por unanimidade, a turma rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Senhor presidente, eu peço a extensão, porque a situação é idêntica aos seguintes embargos de declaração. Estão na minha lista. 335-679, dígito 0.
350, 588, dígito 0, e 351, 549, dígito 7. São idênticos, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência consultar o colegiado no sentido de estender. E só me resta um depois. Consulta o colegiado, se todos concordam com a extensão do voto sobre a mesma matéria. Então, decisão, a turma faz estender a decisão do feito anterior aos feitos citados pelo eminente desembargador Ricardo Paz Barreto. Desembargador Ricardo continua com a palavra, não é? O último que eu tenho são os embargos de declaração 340, 567, dígito 8. Eu só peço à secretaria que me confirme se eu não chamei esse. 340, não é? Pronto, então esse porque é um caso diferente. 340, 567, dígito 8, são partes impetrantes José Gomes da Rocha, o impetrado é o secretário, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, é aquela questão do preterição por conta de responder a processo criminal do militar. Esse colegiado denegou a segurança, a parte embarga visando exatamente para questionar dispositivos de lei, que eu afasto e conheço e rejeito esse embargo de declaração na mesma linha dos anteriores, senhor presidente. É como voto. Em discussão? Todos concordam? Decisão por unanimidade, a turma conheceu e rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Mais algum, desembargador Ricardo? Obrigado, senhor presidente. Tem mais não. Eu tenho um, que são os embargos de declaração no mandado de segurança número 350-618, dígito 3, em que embargante o Estado de Pernambuco, procurador Dr. Fagner César Lobo Monteiro, embargado o menor SMDS, advogado Dr. Pedro Ricardo Couto Silva. Trata-se de declaratórios opostos contra os termos do acórdão proferido nos autos de ação mandamental, que concedeu a segurança para compelir o Estado de Pernambuco a fornecer gratuitamente medicação, insumos, sem vinculação a marcas específicas, indispensáveis ao abrandamento da enfermidade que acomete o impetrante. O embargante Estado de Pernambuco fundamenta os embargos e, no fim, não vislumbrando qualquer omissão a macular o acordo embargado, ressaltando que, para fins de pré-questionamento erigido a requisito de admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, é necessário apenas que a matéria versada nos autos tenha sido apreciada e decidida pela corte local, eu rejeito os presentes embargos de declaração. É assim que voto, senhores, e coloco em discussão. Todos concordam? Então, decisão. Por unanimidade, a turma rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Senhores desembargadores, nós temos um feito apenas da pauta em condições de julgamento. Senhor presidente. Sim. Sim, desembargador Ricardo Paz Barreto. Eu tenho um pedido de vista que eu gostaria de registrar, que ele está pronto para ser votado. Pois não. Só que a relatoria é do desembargador Luiz Carlos Figueiredo. E o meu voto é contrário ao voto de Sua Excelência. Então, eu registro que tenho condições de julgar, mas não sei se seria o caso de julgar e aguardar o retorno do desembargador Luiz Carlos ou só julgar com a presença de Sua Excelência. O meu pensamento é de que, se o voto é na mesma linha, não haveria problema, mas desde que seja um voto divergente, o próprio relator deve se pronunciar pelo voto divergente, então, que Vossa Excelência pronunciar. Então, aguardarei. Então, seria, a primeira sessão de Sua seria Excelência. mais prudente para a primeira sessão aguardar o desembargador relator. Pois não. Agradeço, desembargador. Eu também agradeço, presidente.
Senhores desembargadores, nós temos então somente um feito em condições de julgamento. Vou passar a chamá-lo. A relatoria é do desembargador José Viana Ulisses. Pergunta a Sua Excelência se está em condições. Então eu vou chamar o feito. É o número 13 da pauta. Trata-se do mandado de segurança, número 339, 599, dígito 3, em que impetrante Deise Machado Soares Lopes, advogado Laírton Augusto dos Santos Araújo, impetrado ao secretário, é o excelentíssimo seu secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, procurador Dr. Tiago Arraes de Alencar Norões, procurador também do Estado, Dr. Edgar Mourinho Fernandes Neto, o procurador do Ministério Público que atuou foi Dr. Fernando Barros Lima, e o relator é o eminente juiz desembargador José Viana Ulisses Filho, substituindo o desembargador Antenor Cardoso Soares. Desembargador Ulisses Viana, a palavra de Vossa Excelência. Conforme chamado por Vossa Excelência, cuida-se do mandado de segurança 339599, dígito 3, impetrado por Deise Machado Soares Lopes, contra o secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Vou fazer uma breve leitura aqui da ementa e darei algumas explicações necessárias com o intuito de abreviarmos o tempo, uma vez que a questão não é das mais complexas. Então, direito constitucional e administrativo, mandado de segurança. Concurso público da Secretaria de Defesa Social. Cargo de professor de Química. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame. Comprovação de ocorrência de contratação temporária dentro do prazo de validade do concurso. Preterição, direito subjetivo à nomeação. Violação aos princípios da moralidade e boa-fé administrativa. Concessão da segurança. Essa senhora, a impetrante, ela ingressou com um mandado de segurança, uma vez que foi aprovada em terceira colocação no concurso. O primeiro colocado não assumiu. O segundo colocado assumiu e desistiu. Então chegou a sua vez e, por conta aí dos destinos, o Estado não promoveu a sua nomeação. E contratou temporariamente um professor para assumir a turma, né? E fazendo pesquisa, a jurisprudência ela é pacífica quando se comprova, inclusive o Ministério Público deu um parecer favorável, quando se comprova que a pessoa que passa em um concurso e que é preterida em nome de um contratado temporariamente, na verdade, há uma lesão a direito subjetivo líquido e certo. De forma que a jurisprudência converge nesse sentido, mesmo estando dentro da validade do concurso, né? De forma que STJ e Supremo Tribunal Federal convergem nesse sentido, de forma tal que foi concedida a segurança. Se os senhores quiserem mais algum esclarecimento com relação, estarei aqui às ordens. Está em discussão o voto do eminente relator, concedendo a segurança. Presidente Eduardo Sertório. Presidente, na Corte Especial, nós temos votado, eu integrava até pouco tempo a Corte Especial, e há uma divergência na Corte Especial. Já adianto de início que o meu voto é acompanhando o voto do relator, independentemente da situação, mas gostaria de pedir o seguinte esclarecimento. Desembargador Ulisses, no edital previam quantas vagas? Eram 3 vagas. Ela foi a terceira colocada. E o Estado não a chamou logo de início? Não. O primeiro... Então, desculpe, já cai absolutamente por Pois é. toda e qualquer dúvida que possa ter. Na realidade, a divergência na Corte Especial que nós temos é que, se tivéssemos 2 vagas e houvesse a desistência, se ocupou o vago ou não ocupou, para mim é indiferente.
e se tivesse contratos, já sem contratos temporários, eu defendo a tese que tenho direito. Há uma divergência apenas quando não existe o cargo, porque a minoria, comprovada a necessidade e a possibilidade, nós votamos que sim. Mas me parece, se eu não estou enganado, que há uma pequena maioria, talvez por ainda entenda, pelo menos da composição do último julgamento, que não, que nós estaríamos a criar vaga e que isso não seria possível. Obrigado, estou satisfeito, presidente. Mais alguém gostaria de emitir uma opinião a respeito? Desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jamo, por favor. Eu acho que foi muito justa a decisão do desembargador Viana Ulisses. Ele assimilou, certo? Com justiça, existiam as vagas, o cargo, como falou o desembargador Sertório, de sorte que eu já estou até adiantando meu voto, eu concordo com ele. O entendimento mais moderno é que não é nem que realmente venha a ter a vaga, mas é que houve a contratação de alguém para ocupar essa vaga. E aí isso fere o direito daquele que tem de ser nomeado. Eu vou mais além ainda. O meu entendimento é aquele entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça. Se a administração, no edital do concurso, destina um determinado número de vagas, porque aquelas vagas existem para ser preenchidas e já estão previamente dentro do orçamento do exercício seguinte. Então, e evidentemente, por exemplo, se a administração determinou 3 vagas ou 20 vagas, aquelas vagas, no meu entendimento, e era o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, que eu entendo que era correto, devem ser preenchidas obrigatoriamente. Mas o ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, teve uma outra visão. Teve uma visão, na verdade, mais da capacidade financeira do município em contratar ou não aquelas pessoas que, por exemplo, havendo preenchido um determinado número de vagas e não preenchido outros, a administração tem o poder de contratar até o final do concurso essas pessoas que estejam dentro do número de vagas. É um novo entendimento e dentro de câmaras de direito público nós não podemos decidir contra a posição ou o norte dado pelos tribunais superiores. Então, o meu entendimento, então, caiu por terra e o voto do eminente desembargador Ulisses Viana foi muitíssimo bem fundamentado exatamente nesse sentido. Eu apenas dei o meu entendimento, mas não é o entendimento que prevalece, de forma que eu pergunto se alguém mais tem alguma coisa a dizer. Ninguém tem. Então, por decisão, por unanimidade, a turma concedeu o mandado de segurança nos termos do voto do relator. Senhores desembargadores e senhora procuradora do Ministério Público, não temos mais feitos em condições de julgamento para hoje à tarde. Quase sempre nós temos vários feitos em pauta, mas quase sempre o relator ou o revisor está em gozo de merecidas férias. Então, não havendo mais nenhum feito, agradecendo a todos o trabalho realizado, agradecendo a Deus a possibilidade de nos colocar aqui para realizar um trabalho de natureza e cunho social, dou por encerrada a sessão e quero dizer que é uma grande honra presidir o grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Agradeço por fim a divulgação feita da sessão
pela TV AMEP, da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, que propicia a todos os magistrados do Estado, a todos os operadores do direito, não só do Estado, mas de todo o Brasil, a assistirem às sessões da Câmara de Direito Público, das Câmaras Reunidas de Direito Público. Muito obrigado a todos e boa tarde. E uma boa semana.